É uma situação difícil, né? Se fosse fácil, nós não estaríamos nos recorrendo a um fundo, porém, ela tem uma dívida muito próxima de um potencial de faturamento anual, quer dizer, é grande, mas não é preocupante no sentido de não deixar a máquina rodar. Mas o São Paulo, ele vai, você fez bem essa colocação. Quando nós assumimos no auge da pandemia em 21. Você não tinha bilheteria, não tinha marketing, às vezes não tinha nem jogo, eram suspensos os jogos. Então, como é que aquela indústria ia sobreviver? Mas nós optamos exatamente no risco de tentar recuperar a autoestima do torcedor. O São Paulo bateu todos os recordes de público da história do São Paulo, porque ele começou a ver uma diretoria, um presidente que veio da arquibancada, mas uma diretoria que falava com cumplicidade. Olha, e o que aquele torcedor queria? Foi o que você falou, ganhar, resgatar títulos. Então, naquele momento, como eu tinha a perspectiva de 2 mandatos e conseguimos os 2 mandatos, a primeira parte era tentar resgatar o torcedor. Veja, disputamos 5 finais e ganhamos 3. Ganhamos o Paulista logo na pandemia, depois chegamos em 2 finais em 22 com vice-campeonatos e depois ganhamos a Copa do Brasil e a Supercopa Rei. Então, 5 decisões e ganhar 3 é um grande resultado. A partir do segundo tempo, que é o segundo mandato, aí sim, nós vamos priorizar, estamos priorizando essa organização financeira, essa condição de que a base do São Paulo e o estádio sejam vetores do futuro do São Paulo, porque não tem que ser diferente, e com isso nós vamos não deixar de ver a parte competitiva. Essa é a equação mais difícil. Você tem que segurar um teto, um orçamento, mas você não pode deixar escapar uma competitividade, porque se você tem o terrível momento de cair para uma Série B, as coisas desmoronam. Então, clubes brasileiros já enfrentaram isso, fizeram até um bom trabalho de gestão financeira, mas na parte competitiva não conseguiu traduzir. Então, o torcedor tem que entender, às vezes, que você ou estabiliza a dívida, aumenta ela no momento, para que você conquiste, para que depois você faça uma lição de casa com muito mais musculatura. O São Paulo foi um dos clubes que menos vendeu jogador. Eu me lembro que na janela, antes da final da Copa do Brasil, nós tínhamos interesse em 4 ou 5 jogadores. Se eu pudesse vender, eu daria superávit naquele ano, etc. Mas eu tinha uma decisão em frente. Eu pensei, puxa, a entrega era imediata, não tinha essa coisa de entregar para o ano que vem. Eu vou correr o risco, porque era aquele compromisso da autoestima. Uma Copa do Brasil que nós nunca tínhamos. Hoje o São Paulo diz, campeão de tudo porque ganhou tudo, inclusive a Copa do Brasil e a Supercopa Rei. Naquele momento, nós sacrificamos o resultado financeiro, mas conseguimos algo que é um dos maiores ativos do futebol. É o nosso cliente, é o nosso torcedor. Então, ele sabe que nesse segundo tempo, nós não vamos sacrificar o futebol. Vamos tentar fazer time competitivo, mas sempre equilibrando as nossas ações com orçamento rígido e com parcerias para que a gente consiga fortalecer o time